com os seus lábios você pode dar a Ele a glória? Será que com os seus lábios você pode declarar: Senhor, nós rendemos louvores ao Senhor esta noite. Nós reconhecemos a sua grandeza, nós reconhecemos o seu poderio, nós reconhecemos quem o Senhor é sobre a nossa vida. Por isso, Pai, eu quero declarar com os meus lábios: eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é aquele que me tomou pela minha mão direita e me ajuda todos os dias. Eu reconheço, Pai, a sua autoridade, eu reconheço, meu Deus, o que o Senhor tem feito por mim. Eu te dou a honra, eu te dou a glória, eu te dou o louvor, Pai, nesta noite. Fica à vontade no nosso meio, tenha liberdade, Espírito Santo, tenha liberdade, Espírito Santo, de agir, de operar, de manifestar o seu poder. De antemão, Pai, nós já somos gratos por cada irmão que se encontra nesse lugar, e pela vida do apóstolo Hudson, Pai, pela vida da apóstola Selma, por tudo que o Senhor tem feito em seu favor. Usa eles poderosamente, Pai, para ministrar sobre a nossa vida esta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Quero convidar o apóstolo. Shalom, boa noite. Antes de você sentar, vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Bendito é o teu nome, Senhor. Exaltado o teu nome. Levantamos o teu nome, reconhecemos. Todo joelho se dobre, toda língua confesse. O Senhor é o único Senhor, o Deus único que enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós honramos, adoramos, servimos e oramos que o Senhor seja como uma muralha de fogo ao nosso redor e a glória no nosso meio, a tua presença, Senhor. Nós amamos a tua presença, nós amamos a tua palavra, nós amamos, Senhor, as direções da tua palavra, nós amamos a tua salvação, nós amamos o Espírito Santo. Nós amamos a comunhão dos santos, Senhor. Nós amamos, Pai, tudo aquilo que a Tua graça tem nos dado. Estamos aqui por causa do Senhor, para Te adorar, para também ouvir Tua palavra. Dá-nos sabedoria, espírito de sabedoria e discernimento, entendimento, conhecimento. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para vermos. Desde já louvamos o teu nome em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor vive e Ele voltará. O Senhor vive, nosso Senhor Jesus Cristo vive e Ele voltará. Nós estamos nessa expectativa, vivendo dias que chamam muito atenção para o tempo profético. Esse é um tempo que nós precisamos examinar as Escrituras para ver tudo aquilo que está acontecendo, para observar até que ponto o que a Bíblia diz está se manifestando, está se estabelecendo, e como nós podemos ter um estilo de vida que agrada a Deus. Glórias ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor pela profecia bíblica. Estamos num tempo de avançar, né? Um tempo de nos agarrarmos ao Senhor e cumprirmos a sua palavra. Abra a sua Bíblia. Hoje, como temos a tecnologia em nosso favor aqui, Atos capítulo 3, verso 19. Atos capítulo 3, verso 19. A minha oração e a minha instrução a você é: fique de olho na palavra de Deus, acompanhe aí na palavra de Deus. Nós temos um grande privilégio que nos é concedido de poder ainda ler a Escritura livremente, adquirir, ter
nas nossas pequenos telefones, smartphones. Temos uma liberdade ainda para tudo isso e devemos aproveitar bastante. Quero encorajá-los, todos que já creem no Senhor Jesus, a terem uma vida diária de leitura da Palavra de Deus e de oração. Uma vida diária de meditação na Escritura. E vencerem toda essa dispersão, tudo aquilo que é distração que a sociedade hoje, o tempo, as marcas desse tempo oferece. Então vamos a essa leitura. Atos 3:19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Só vocês, em voz alta, por favor. Nós todos sabemos que Deus nos enviou Jesus Cristo, e essa é uma história antiga. Nós temos séculos e séculos com essa história, e essa história hoje continua sendo e continuará sendo a base de fé do povo de Deus. E aqui nesse texto de Atos 3, os apóstolos tinham acabado de receber o derramar do Espírito Santo de Deus, e eles estavam pregando depois de 10 dias, buscando a promessa do derramar do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, e eles estavam pregando em todo lugar onde eles iam, eles pregavam a respeito do arrependimento, chamando o povo para se converter, e para que fossem apagados os pecados deles, como está escrito, apagados pelo sangue bendito. Aquela mensagem foi uma mensagem impactante naquela hora. Foi uma mensagem muito transformadora. Quando as palavras de Deus vêm sobre nós, nós temos um privilégio muito grande de ouvir aquilo que está no coração do nosso Criador. As palavras do Criador, elas são diferentes das palavras de qualquer outra criatura. As palavras do Criador promovem um impacto no nosso ser. Sabe por quê? Porque Ele nos criou, porque Ele nos fez, e nós já ouvimos essa voz na eternidade. Todos nós viemos de Deus, Ele é o nosso Criador, e quando ouvimos a sua voz, algo no nosso interior começa a mudar. Nós podemos hoje aplaudir o Senhor pela salvação. Todos, eu creio, a maioria que está aqui, recebeu a salvação do Senhor por meio de Cristo Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por essa razão? Sabe por que estamos avançando na nossa confiança, mesmo em dias maus? Por causa do poder do sangue. Porque os nossos pecados são apagados. Porque o sangue de Jesus, derramado lá na cruz, o sangue que foi derramado na cruz não era de uma pessoa qualquer, era o Filho de Deus. Significa que aquela pessoa não cometeu pecado algum. Aquele era um sangue inocente. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, foi colocado como um sacrifício para que eu e você pudéssemos invocar esse sacrifício, ter esse benefício do sacrifício sobre nós e ficar livre dos nossos pecados. Hoje, eu e você podemos viver sem o peso do pecado, sem a culpa do pecado, sem o acusador por causa do pecado, sem o opressor, sem o destruidor. Por quê? Porque essa mensagem foi ensinada, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, quando crê nessa palavra. Então, hoje à noite, nós estamos aqui mais uma vez para lembrar essa mensagem, e queremos trabalhar com a sua esperança, encorajá-los para estar em um tempo de esperança, um tempo novo. Vamos ler mais um texto, além desse, de Atos 3, vamos ler Apocalipse capítulo 11 e capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11.
esse carro aí é o meu carro, deve ter algum problema com ele lá. O texto diz, vamos lá, Apocalipse capítulo 2, verso 11. Deixa eu procurar aqui. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Lendo de novo o verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor é aquele que creu no sangue de Jesus Cristo, crê no sangue de Jesus Cristo, crê no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, invoca esse sacrifício, anda por esse sacrifício e aplica o poder do sangue sobre a sua vida, sobre os seus pecados. Todos aqui nessa sala podem ter essa vitória diária na sua vida e, quando a sua vida terminar como esse vencedor. O desejo de Deus é que todos nós estejamos vencendo o pecado todos os dias e vencendo o pecado por toda a nossa vida. O desejo de Deus é que a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o inferno, sobre a carne, sobre o diabo, essa vitória seja manifesta na vida de todo aquele que crê. E aí, esse que crê, diz o texto, ele é vencedor e de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Talvez você não saiba muito sobre isso, mas hoje vamos falar um pouco sobre isso. É importante que você lembre que houve um homem inocente que nos substituiu e que em breve, e que morreu e ressuscitou, e em breve nós iremos, quando morrermos, ressuscitar por causa dele. Vamos aplaudi-lo por causa da ressurreição. Nossa alma te louva, Senhor Jesus. Esse é um dos segredos do céu. Esse é um dos segredos do céu que a Bíblia conta. Eu quero encorajá-los à leitura da Escritura. Mantenha sempre a sua leitura em dia. Por quê? É importantíssimo que você saiba que, nesses dias, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, nós ouvimos tantas coisas, nós lemos tantas coisas, nós damos acesso à nossa mente, mas nós precisamos conhecer o plano de Deus, né? Ele quer que saibamos o seu plano, Ele está pronto para nos dar essa vitória. Então, vamos olhar para as palavras de Deus e vamos meditar nas palavras de Deus. Uma das coisas importantes nesse quadro geral que o mundo está vivendo agora, nos últimos tempos, é que nós somos informados pela palavra de Deus sobre como devemos nos posicionar. Vamos ler, por exemplo, Isaías 60, versos de 1 a 3. Isaías 60, versos de 1 a 3. Nós estamos vendo o contraste entre o bem e o mal de uma maneira muito forte e intensa, como nunca vimos antes, talvez. Nós sempre vimos isso um pouco mais distante, mas agora nós estamos vendo o bem e o mal bem claramente contrastados. E o Senhor nos dá uma das suas verdades reveladas aqui nesse texto. Leia comigo, Isaías 60, de 1 a 3. Nós abençoamos os irmãos ali que estão nos ajudando e nós oramos que eles consigam avançar para nos ajudar aqui também. Bênção. Vamos ler junto? Só vocês. Verso 2.
Verso 3. Muito bem. O contexto fala a respeito de Jerusalém, fala a respeito daquela cidade e fala a respeito de pessoas que creem em Deus, que confiam em Deus, e fala sobre todas as promessas de Deus para o seu povo. Enquanto está falando sobre isso, o profeta está dizendo que esse contexto no mundo todo sobre luz e trevas está se manifestando e cada vez mais está aumentando o contraste. Mas ele chama a atenção aí no verso 2, por favor. Verso 2, ele destaca especificamente que a luz do Senhor está sobre nós. O Senhor está sobre nós. O Senhor está sobre nós, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor vem surgindo. O Senhor vem surgindo. Ele está sobre nós. Sabe o que isso quer dizer? Preste bastante atenção. E isto quer dizer que nós temos a verdade de Deus e a palavra de Deus o suficiente para que ela nos ilumine e não sejamos confundidos com as trevas ao nosso redor. Ela está disponível, a luz está disponível. Você que já nasceu de novo em Cristo Jesus, você pode ler a Escritura e, com a ajuda do Espírito Santo, entender as verdades de Deus. Então a luz está disponível e você pode ser ajudado aonde você estiver, mesmo que você não esteja perto do pastor, ou de um dos pastores, ou de alguém mais maduro, mas você pode orar, ler a Bíblia, orar e pedir ajuda ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai lhe mostrar as coisas necessárias. Então, nesse tempo, a luz do Senhor, diz esse texto, ela será liberada de maneira profunda, e mesmo que as trevas estejam encampando sobre as nações, nós poderemos ficar fora do efeito de desânimo, de medo, de insegurança, porque vamos meditar na Escritura, vamos olhar para a verdade de Deus, amém? Agora, isso envolve um compromisso seu de ir atrás, de abrir a Escritura cada dia, de ler a Escritura cada dia, de ler com a sua família, de ler com as suas crianças, de ensinar suas crianças a esse respeito, de ensinar os seus filhos a esse respeito. Deus não se resume, a vida de fé não se resume a uma reunião no final de semana. Agora, mais do que nunca, a sua fé necessita ser alimentada diariamente. E eu oro que você receba forças do Senhor para isso, amém? Mais e mais. E aí, o que vai acontecer, o resultado disso é que uma grande mudança vai estar acontecendo com você cada dia. Muito bem. O que você está observando, o que está acontecendo no mundo? Essas trevas que o texto falou, não é? O texto de Isaías falou, as coisas sombrias, né? As coisas que não são nem negras, nem brancas, elas são cinza. Lembra do filme Diversos Tons de Cinza? A ideia do cinza é que não existe absolutos, não é? Não existe o mal completamente, nem o bem. Vamos criar a nossa realidade. Essa é a proposta da sociedade contemporânea sem Deus. Eles estão querendo se posicionar como um tipo de pessoa que cria soluções, que cria, é como um Deus, que cria soluções, que cria a sua verdade. E estão fazendo uma pressão para que todas as pessoas entrem nisso. Mas isso é um engano terrível. Essa geração, eu e você, nós somos essa geração, nós não podemos ceder a isso. Nós temos que perceber a realidade da permissividade. Nós estamos lidando com essas trevas. Isso é trevas, isso é destruidor, não é? O que é sombrio, não é? O que é sombrio. O que é sombrio está trazendo para quem está olhando para as trevas, está trazendo medo, está trazendo insegurança. O que é sombrio tem uma linguagem. Essa linguagem que nos filmes é escrito assim, linguagem imprópria, ou linguagem de violência, linguagem
sexual. Há uma série de coisas hoje que estão penetrando a nossa mente e trabalhando no sentido de que a nossa mente receba algo contaminado, para nos liberar dos limites de Deus. A pressão é para que nós funcionemos fora dos limites da moral, da verdade, da santidade. Mas Deus nos colocou num lugar de proteção que é a sua santidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, esse mundo está debaixo de uma grande mudança, mas nós não precisamos ceder a essa tentação, nós não precisamos ir atrás disso. O Senhor, Ele está nos chamando para refletir sobre a sua luz, meditar em sua palavra e nos fortalecer no nosso espírito com a leitura da palavra de Deus. Aí, isso depende também de você, vai depender de você se posicionar. Então, a Escritura diz que nesse tempo do fim, essas coisas aconteceriam. Não há neutralidade. Não há neutralidade. Não é possível ficar em cima do muro. Nós temos que viver um caminho de separação para Deus. Essa é a vontade de Deus. E isso é possível pelo Espírito de Deus. E isso é possível pelo Espírito de Deus. Eu oro nessa noite por toda pessoa que está diante da tentação do mundo, da tentação da carne, da tentação do diabo, das trevas, e está, de alguma forma, sendo seduzido. Eu oro que você receba força, receba da parte do Senhor condições para dizer não para o pecado, para dizer não para o destruidor, para o opressor, e se aproximar da palavra de Deus, e ser fortalecido pela palavra de Deus, e ser sustentado pela fé. Amém? Abra sua Bíblia agora, vamos para um outro texto que nos aponta características desses tempos. Lucas capítulo 17, a partir do verso 26. Lucas 17, a partir do verso 26. O contexto está falando a respeito da vinda do reino de Deus. Esse contexto começa no verso 20. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 26, que ele diz que o tempo do fim será como? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Vamos lá, só vocês. O verso 27, pode continuar. Próximo verso. Observe que há um paralelo muito grande aí. O Senhor mesmo está chamando a atenção para observarmos os dias de Noé e os dias do servo Ló. Esses finais de ciclos são parecidos. Então, nós estamos vivendo essa preparação para uma grande colheita de vidas, mas nós precisamos discernir esses dias. Não são dias comuns que estamos vivendo. Não se trata de um posicionamento político que vai resolver. A solução não vem da política. A solução não está com a política. A solução está com o reino de Deus. Amém? Essa posição é muito importante para a igreja. Por quê? A igreja precisa entender os tempos e as estações. E aqui a Escritura nos fala de tempos de julgamentos. Então, os homens estão se entregando ao mal, e os homens e mulheres, as pessoas nascidas de Deus, vão se entregar à luz. Aqueles que são das trevas vão cometer mais coisas das trevas, mas aqueles que são da luz vão então se aprofundar na luz de Deus.
E eu oro que a sua vida, a sua família, mergulhe nas coisas de Deus nessa estação de uma nova maneira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, olha o que esse texto está chamando a atenção. Ele está dizendo que naquele tempo que Noé viveu, havia uma situação muito grave que se estabeleceu, muito grave mesmo. Os homens se entregaram a Satanás de uma maneira forte. Eles tinham uma vida independente de Deus, não é? Eles tiveram seus pensamentos corrompidos, né? A Escritura fala disso em Gênesis 6, verso 5. Podemos ler esse texto. Gênesis, no capítulo 6, verso 5. Capítulo 6, verso 5. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o propósito do seu coração. Lendo outra vez, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração, do seu coração. Quando esse texto diz isso, o Senhor identificou naquela época, que havia as mesmas coisas que estão acontecendo hoje. Esses dias você abre os jornais e encontra pessoas que estão sendo mortas violentamente. E essas coisas bárbaras estão cada vez mais, de um lado para o outro, toda hora, e nossa mente está começando a absorver isso como se fosse normal. Mas os santos, os que andam na luz, ainda sentem esse impacto, ainda sentem, porque a vida é sagrada, a vida pertence a Deus, a vida deve ser valorizada, não deve haver derramamento de sangue, não é? É proibido pela Escritura que um homem mate outro homem, mas o coração do homem tem se afastado de Deus, e eles estão fazendo justiça com as próprias mãos. Verso 11, ainda nesse capítulo, Gênesis 6, agora o verso 11. Olha o que diz a Escritura aqui. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Só vocês podem ler. Então a terra se corrompeu diante de Deus, ela estava cheia de violência. Aquilo começou a se tornar normal, uma característica daquele tempo antes de vir o dilúvio, antes de Noé, na época que era preparatória para Noé. Não podemos aceitar as coisas da violência como normal. Devemos orar sempre para que o nosso território, nosso bairro, nossa região, nossa cidade, os homens encontrem o conhecimento de Deus e não usem a violência, não se levantem uns contra os outros, não odeiem uns aos outros. Nós mesmos devemos fugir de todo ódio cultural. Amém, irmãos? É muito importante que nós não aceitemos essa provocação de ódio que está nas mídias, não é? Muitas vezes, essa provocação de ódio que está nas escolas, que está na cultura, que está entre os que pensam diferente politicamente, ideologicamente, entre os que pensam religiosamente, que têm uma posição religiosa e outros. Nossa posição não é de cultivar a violência nem nas palavras, nem nas atitudes. Amém? Por que não devemos fazer isso? Porque nós somos semeadores da verdade de Deus, nós somos semeadores do Evangelho do Reino, do Evangelho da paz. Vamos aplaudir o Senhor porque nos deu isso. Capítulo 6, verso 12 ainda, próximo verso, diz assim: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então havia uma perversão, inclusive na área sexual. Essa linguagem que hoje estamos vendo, uma tentativa de levar
toda a sociedade a viver para o prazer sexual de toda forma, de qualquer jeito, com qualquer coisa, em qualquer lugar, isso estava na época que antecedeu o dilúvio, na época de Noé. Então, quando a Bíblia nos diz que os dias da vinda do Filho do Homem seriam caracterizadas pelos como foram os dias de Noé, está nos apontando exatamente o que iria acontecer e que nós devemos não aceitar isso, mas nos posicionarmos para discernir isso e não permitir que a nossa vida seja destruída pela corrupção da mente, pela violência, ou mesmo pela corrupção sexual, ou qualquer outra forma de perversão que tem vindo contra o homem agora. Por exemplo, a perversão da família, a perversão na igreja. A própria igreja está lutando agora, não é, com situações nesse sentido. A perversão nas nações, o roubo, o desvio, a mentira, todas estas coisas estão assolando não uma nação, não o Brasil. Todas as nações estão passando pelas mesmas coisas. E isto, portanto, é um sinal dos dias do fim, é um sinal de que nós devemos nos preparar, não para ficar com medo. Eu não vim hoje à noite para trazer medo a você, mas para trazer preparação. Amém? Você deve se preparar, deve vestir as vestes do reino, deve vestir as vestes de louvor, deve vestir as vestes da verdade, deve se revestir da verdade para vencer nesses dias, porque já recebemos pela palavra de Deus, pelo poder do sangue de Jesus, já recebemos as condições de sermos vencedores. Aleluia! Glória a Deus! Muito bem, agora vamos ver o caso de Ló, como as coisas aconteceram lá, Gênesis 19, porque a Escritura fala como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Gênesis 19, verso 4 e o verso 5. Olha as características que haviam também naquele tempo. Veja que a corrupção no coração do homem é a mesma. A corrupção no coração do homem é a mesma. Olha o que a Escritura diz, só vocês podem ler. Cinco. Esse conhecer é ter intimidade sexual. Então, aquela cidade estava totalmente corrompida em relação a esse liberalismo sexual. A mente daquelas pessoas estava afetada. E essa era uma característica. Eles queriam ter relações sexuais com os anjos. E os anjos chegaram na casa de Ló. Então, Ló era esse homem justo que estava segurando a barra, perseguido, oprimido por uma cultura que queria de todas as maneiras corromper sua casa. E ele, naquele momento, foi firme, mesmo com toda a cidade fazendo a pressão sobre ele. Nesses dias, Deus nos chama para ter uma posição de justiça e não deixar a corrupção dominar a nossa mente. Amém, irmãos? Não nos deixarmos seduzir pelos desejos pervertidos que estão na atmosfera. Estão nos filmes, estão nos comentários, estão na cultura, estão na escola, estão em todas as áreas da cultura. Estamos observando isso acontecer agora mesmo. E hoje eu estou aqui para dizer a você que estas características bem específicas, elas devem ser discernidas. Todos nós devemos discernir essas características. Vamos voltar para Lucas 17 e os versos 26 e 28, aonde começamos. Lucas 17, 26 e 28. Aqui eu quero comentar essas 4 atividades que o texto nos fala. Lucas 17, verso 26.
repetindo o mesmo texto. Só vocês, por favor, podem ler. 27. Verso 20 ainda. 29, perdão. Verso 30 e 31. Até aí, até o 30. Mais uma vez, o 30, vamos falar juntos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Se há de manifestar. Muito bem. Todas as palavras ditas por Jesus são mensagens vindas do coração de Deus para avisar a nós, os seus filhos, os filhos o homem em geral, eu e você, mas principalmente os discípulos do Senhor. Todos que estão nessa sala, que estão ouvindo essas palavras, têm agora uma oportunidade de decidir, de fazer uma escolha, de observar essas palavras, de validar essas palavras, de receber essas palavras com a autoridade que elas possuem, porque saem da voz, da boca, do coração do Criador, ou simplesmente não valorizá-las. O homem, genericamente falando, todo homem precisa decidir o que ele vai fazer com essa mensagem. Toda pessoa precisa pensar o que nós vamos fazer. Por que Deus mandou esse aviso? Porque eu estou recebendo essa palavra exatamente nesse momento. Porque eu estou recebendo essa palavra no momento em que eu estou vivendo agora no Brasil, em Brasília, morando aqui na região do Guará, ou aqui próximo. Por que Deus está me enviando essa palavra? Porque Deus trouxe esse ministro que está pregando essa palavra. Por quê? Tem que pensar a respeito disso. E por que esse texto dizendo que essas coisas que são as coisas mais, atividades mais comuns? Gente, verso 27, verso 26, volte no verso 26, por favor. Comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, comprar, edificar, plantar, vender. Por que coisas tão comuns são citadas aqui? Atividades tão comuns são citadas aqui. Essas atividades são pecaminosas? Não. Essas atividades não são pecaminosas. Elas não são pecaminosas. Mas, sabe por que ela provocou a queda daquela geração? Porque elas apontam para uma coisa que nós também estamos passando nessa geração. Sabe qual é? O materialismo. O materialismo. Sabe, nós estamos olhando às vezes para o comunismo, estamos denunciando o comunismo, estamos denunciando o ateísmo, mas nós não estamos atentos quanto ao materialismo, ao consumismo, e estas coisas estão nos embriagando. Quantos de nós estamos presos porque botamos na nossa mente que temos que ter algumas coisas materiais para sermos felizes? Nós precisamos pensar nisso. O quanto é suficiente para mudarmos as nossas prioridades, para dar atenção mais a seus filhos, para dar atenção à sua família, para dar atenção à palavra de Deus, a reuniões como essa, a ensinos como esses. Até que ponto esse esforço seu para correr atrás, ganhar sempre mais, às vezes trabalhando 2 turnos, 3 turnos, porque você estabeleceu um alvo financeiro e a sua segurança passou a ser esse alvo que você estabeleceu. Pense a respeito disso. Será que você está aprisionado no engano? O engano do materialismo, do consumismo?
tão perigoso, tão destruidor como qualquer outra filosofia, como o comunismo, como o ateísmo e muitas outras filosofias que estão dominando o mundo hoje. Por que essas gerações do passado, tanto a de Noé quanto de Ló, caíram por causa dessas coisas tão básicas? Nós somos levados aqui a pensar pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras de Lucas são palavras do seu sermão. E hoje à noite nós estamos aqui voltados para pensar nessas palavras do seu sermão e pedir a Deus que nos livre de todo engano. Amém? Estão comigo, irmãos? Que nenhum engano nos aprisione, que os nossos sentidos não fiquem debilitados em correr atrás do vil metal. E houve silêncio na congregação. Os enganos são perigosos, são sutilezas, são coisas que nós não estamos atentos. Às vezes nós estamos como o hamster lá naquela rodinha, não é? Correndo atrás, sem perceber por que estamos naquela correria toda. Aonde essa correria vai nos levar? Se confiamos em Deus, como podemos ter um estilo de vida abençoado, dependente de Deus? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Escritura fala que Deus é o nosso Criador, mas também fala que depois que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor Salvador, Ele é, portanto, o dono da nossa vida e o responsável pela nossa vida. Deus é o responsável pela minha vida. Isso não significa que eu não tenho que trabalhar, que agora Ele vai mandar uma Bolsa Família para mim. Não é isso. Não é nada disso. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas observe aqui uma coisa. Todo filho de Deus, Deus já fez com um orçamento. Ele pensou em todos os cafés, Ele pensou em todos os almoços, Ele pensou em todos os jantares, Ele pensou em todas as roupas, Ele pensou em namorada, porque Ele faz isso para o restante da criação. A flor que desabrocha no começo do dia e às vezes seca no final do dia, Ele planejou aquilo. Ele tem um cuidado com os lírios do campo, por isso disse, olhem para os lírios do campo, eu cuido deles. Se eu cuido deles, como eu não cuidaria de vocês? Vamos aplaudi-lo pelo seu cuidado. A questão não é parar de trabalhar, a questão não é parar de fazer negociações, nem de comer, nem de beber, nem se casar, mas é de colocar Deus acima de tudo. É de colocar Deus em primeiro lugar, é de colocar as prioridades de Deus em primeiro lugar, e de não ceder a todos esses pensamentos e ideias anti-Deus, como se você fosse uma pessoa largada, mesmo depois que você recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador. Você tem um pai, você tem um pai, você tem um pai, você tem alguém que é responsável por você. Vamos aplaudi-lo em adoração? Nós não podemos viver só para ganhar dinheiro, ajuntar coisas, casarmos e então isso é o máximo da nossa vida. Não, há um propósito. Todos os que estão nessas diversas fileiras aqui são pessoas feitas por Deus e cada um de vocês tem um propósito para realizar. Deus colocou uma sabedoria criativa dentro de você. Deus colocou dentro de você uma habilidade. Sabe isso que você faz muito bem? Que você inclusive fez um curso, talvez, foi para a universidade ou por uma escola técnica e recebeu habilidade. Sabe o que é isso? Quem colocou isso em você foi o seu Criador. Hoje, seu Pai. Então, Ele não pensou em você pela metade. Se Ele tivesse pensado em você somente para que Ele criasse você e largasse você na vida, Ele não seria essa inteligência, essa sabedoria, essa onisciência, essa pessoa maravilhosa, amorosa que Ele é.
Deus não nos criou e não nos salvou para nos entregar a esse mundo cruel. Não, Ele tem um plano para cada pessoa. Ele tem um plano para cada pessoa que está aqui. E hoje à noite eu estou chamando você para sair dessa roda viva que você tem entrado, se você entrou nisso, e começar a perguntar para Deus: qual é o seu plano para mim? E começar a dizer: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Muitas pessoas estão em profissões não por causa do plano de Deus para elas, mas elas estão numa profissão porque aquela profissão dá dinheiro. Elas têm medo de passar necessidades. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus criou você para que você realize um plano. Então você deve fazer aquilo que Ele colocou em você, que traz a realização para a sua vida. Você é a resposta para uma pergunta que está sendo feita em algum lugar. Você é a solução para um problema em algum lugar. E quem colocou essa habilidade em você foi Deus. O Espírito Santo agora está aqui com a palavra de Deus, está confirmando isso para você. Então hoje é uma noite de você parar com a mentalidade consumista, parar com a mentalidade materialista, sair desse engano se isso está aprisionando você e receber esse alerta hoje. Vamos ler mais um texto em 1 Coríntios 15, verso 19. 1 Coríntios 15, verso 19. É um alerta do nosso Deus, do nosso Pai, a respeito destas coisas tão importantes que estamos falando hoje. 1 Coríntios 15, 19. Vamos lá, só vocês. Mais uma vez. Deixa eu dizer algo a você. Depois que você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que os seus dias aqui é só a introdução da sua vida. Tem uma vida da qualidade da eterna, que está disponível para todo aquele que nele crê. Todos os que creem receberam em Cristo Jesus o poder para vencer a morte e a ressurreição. Através da ressurreição. Receber o poder da ressurreição. Então a nossa vida será transformada. Se hoje algum de nós aqui vier a falecer amanhã, então o que vai acontecer? A sua vida continua em Deus. E nós vamos aguardar a volta do Filho do Homem, a volta de Cristo, quando essa trombeta tocar, a última trombeta, todos os mortos vão ressuscitar e nós, eu e você, quem tiver falecido já no corpo, vai receber um corpo glorificado. Sabe o que é um corpo glorificado? Qual é a idade de ouro do nosso corpo? Entre 25 e 30 anos. Imagina um corpo glorificado, cheio de vida e saúde, onde você tem mais ou menos essa idade, só que você tem autoridade sobre todas as leis naturais, porque agora você está em Cristo e a plenitude de Cristo está em você. Vamos aplaudir o Senhor? É importante que você saiba que Cristo ressuscitou primeiro, mas Ele era a primícia. E nós todos vamos viver isso, essa plenitude. Veja aí, verso 20, próximo verso aí desse mesmo texto, querido, por favor. Vamos lá, só vocês. Mas... Vinte e um. Quem crê em Jesus aqui? Aquele que crê tem a ressurreição, aleluia. Então, isso significa que a sua vida não são só esses dias nesse corpo. A sua vida é muito mais.
e toda ela está provisionada, tanto a vida nesse corpo, nesses dias, quanto a próxima vida, a vida da qualidade da eterna. Então, tire os seus olhos só do sustento desses dias. Tire os seus olhos e não fique com medo de passar fome ou necessidade, mas confie em um Deus que preparou você, não de hoje, desde a eternidade. Um Deus que tem um plano com a sua vida, um Deus que se revelou e veio até você, mandou a mensagem do Filho dele, as palavras do Filho dele chegaram até você e mudaram a sua vida. Então, se ele provisionou você com essa mensagem, ele não prepararia nele todas as outras coisas? Claro que prepararia. Ele tem tudo preparado. Comente com a pessoa ao seu lado. Deus tem tudo preparado para nós. Olha, a igreja nesses dias está tentada a pensar só aqui, só nas coisas materiais. Como ter um bom casamento, isso é importante. Como prosperar, como satisfazer suas necessidades, como ter êxito, como ter sucesso, não é? Mas eu quero dizer a você que estas coisas já foram pensadas. Deus tem o casamento certo, quem acredita nisso? Olha, muitas pessoas sofrendo porque não esperaram Deus trazer clareza e maturidade. Porque casar não é algo que a gente deve fazer precipitadamente. A gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa ter sabedoria. Os jovens que estão aqui, busquem com sabedoria. Não vão só pelo funcionamento do desejo sexual. Isso é uma parte da vida. A vida não é só isso. É importantíssimo que você saiba que Deus está interessado em todas as áreas da sua vida e que Ele tem um plano, e você pode falar com o Espírito Santo, através da palavra de Deus. Os princípios de Deus vão iluminar o seu caminho, Ele vai instruir você para viver a vontade de Deus, e você é um filho que acerta. Quantos recebem essa palavra? Você é um filho que acerta, você é um filho de Deus que acerta. Vamos lá, diga você mesmo: eu sou um filho de Deus que faz a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, para que a gente se alinhe então, tanto com esta vida, quanto com a vida futura, nós precisamos voltar para a Escritura hoje e entender que nós nos relacionamos com um rei. E esse rei vai voltar. Eu estou aqui por causa desse rei. Eu estou aqui com a mensagem desse rei. E esse rei vai voltar. Ele reina, ele governa. Reinar significa governar. Você quer a prova disso? Deixa eu lhe dar algumas provas. Primeira prova: ele foi para um casamento e acabou o vinho. Ele pediu água, encheu as talhas de água, e ele transformou a água em vinho. Ele é rei sobre a natureza das coisas. Ele muda a natureza das coisas. Rei é alguém que tem autoridade, a autoridade perfeita. Então, estou chamando você para deixar o materialismo, deixar a corrida maluca, a preocupação com as coisas só daqui, e pensar que aqui você tem já um plano de Deus para a sua vida, que você deve conhecer através da Escritura, e também sobre a vida eterna, que a vida não acaba quando o seu corpo desce lá na terra. A sua vida não termina ali. Todo aquele que crê vai ressuscitar, e eu quero lhe dizer, haverá um reino que vai ser, onde a presença de Deus será grande, poderosa, tremenda. Vamos ler rapidamente Isaías capítulo 11. E eu encerro com esse texto, Isaías capítulo 11, verso 1. O profeta Isaías estava falando exatamente da pessoa do rei. Só vocês.
Continue. Verso 3. Quatro. A justiça aí, até aí fala do perfil, do caráter. Quem é esse? Jesus. Ele veio assim. Jesus veio na sua primeira vinda, ele era um homem perfeito. Ele não cometeu nenhum erro. Ele era exatamente o que esse texto todo disse até agora. Ele é essa pessoa. Ele pratica a justiça, ele anda em justiça, ele fala com você, ele falou com os homens naquela época e fala conosco hoje através do seu evangelho. Ele deixou uma verdade incomparável. Nunca teve um líder como Jesus. Nunca teve um líder cujo movimento passou por todos os séculos até agora. Ninguém conseguiu acabar com a igreja do Senhor Jesus, nem vai conseguir acabar com ela. Ela já foi perseguida, os seus fiéis foram mortos, foram crucificados, queimados, mas quanto mais eles batiam, mais ela aumentava, ela crescia. Essa mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo alcançou, chegou em mim, chegou em você, chegou nos nossos dias e vai ainda para frente, porque a Escritura fala que isso vai acontecer. Os homens vão ficar sabendo dessa verdade até que ele volte a segunda vez. Ele vai voltar a segunda vez. E quando ele voltar na segunda vez, sabe o que vai acontecer com o mundo? O mundo será transformado. Olha o que vai acontecer. Verso 6, é onde nós estamos agora. Isaías 11, verso 6. Só vocês. Sete. Oito. Continue. Último verso 10. Essa profecia é a profecia de Israel, de Isaías, para o povo de Deus. Sabe o que é isso? O tempo do milênio, dos 1000 anos sobre a terra. Quando Jesus voltar, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ressuscitar os mortos. Esses mortos vão ressuscitar, inclusive eu e você, provavelmente, porque eu acho que ainda tem um tempinho aí pela frente, mas talvez você esteja vivo, amém? E aí, mas se mantenha firme na fé, porque você será testado nesse tempo. Esse é o tempo de ser testado. Mas fique firme na fé, porque a terra se encherá, você acabou de ler, verso 9, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, tudo na terra vai responder ao céu. Aí, todo esse perfil que foi descrito da criação, a criação será toda convertida
para fazer a vontade de Deus, porque Satanás será preso, o anticristo será preso e destruído. Todos esses que vão aparecer agora no final da história, já tem o dia da sua prisão e destruição marcado. Esse é o seu Deus, o nosso Deus. Ele sabe o futuro, Ele tem o futuro na mão, e Ele está dizendo a você: permaneça vitorioso até o fim, não ceda às tentações desse tempo, fique dependente da minha palavra, fique dependente das minhas promessas, não ceda ao tentador, mas fique fiel até o fim, que você vai receber o resultado disso e vai reinar comigo sobre a terra ainda, sobre a terra, e então terá novo céu e nova terra. A nossa casa, nosso apartamento aqui na terra será feito uma reforma com fogo. Novo céu, nova terra. E agora é a hora de você continuar firme, crendo nisso, que a sua vida não depende das decisões lá do Palácio do Planalto. Sua vida não depende do STF. Sua vida não depende da liderança política do bairro, da cidade. Sua vida depende de Deus. E a sabedoria de Deus está disponível para você vencer nesse tempo. Fique em pé, vamos aplaudir o Senhor bem fortemente. Mais forte, gente. O Cordeiro voltará. O Cordeiro voltará. O Cordeiro voltará. O Cordeiro voltará. O Rei vindouro. Talvez essa noite aqui existam pessoas que vieram visitar, que ainda não estão com a sua vida posicionada em Cristo Jesus. Talvez essa noite aqui tenha alguém que estava afastado de Deus e deseja voltar a ter comunhão com o Senhor. Eu quero lhe dizer uma coisa: não deixe a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não abandone a comunhão com essas verdades. Se há uma situação de dúvida, lance essa dúvida fora hoje e dê credibilidade para essas palavras. Não para as minhas palavras, mas para estas palavras que nós lemos agora. As palavras que foram projetadas aqui não são palavras de homens, são palavras do próprio Deus, o teu Criador, o meu Criador, o nosso Criador. E se você quer se arrepender de toda dúvida, de toda incredulidade, todo medo, toda insegurança desse tempo, de correr atrás do vento, então venha aqui à frente, se posicione aqui, porque os pastores, os líderes aqui vão acolher você e vão te ensinar, através de estudos com a palavra de Deus, sobre como se manter firme na fé. A oportunidade está aberta aqui, você pode vir. Eu oro que cadeias espirituais sejam quebradas nos teus pés, cadeias e julgos sejam tirados agora, Pai, em nome de Jesus. Nós proclamamos liberdade aos cativos, liberdade aos cativos. Pai, eu oro também por toda pessoa que está envolvida com aquilo que não deve fazer, está tentada, está num laço e precisa de ajuda e não tem forças para sair, para que ela venha buscar ajuda, ela venha hoje pedir oração, ela venha aos teus pés clamando pelo teu socorro. Aqueles que são crentes em Cristo Jesus, que estão precisando de socorro, se humilhem agora, lancem fora todo orgulho e digam: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, socorro, eu não tenho força, Senhor, me ajuda. Venha aqui à frente se quiser, procure um dos pastores agora, procure um dos líderes agora. Chegou o momento de aplicar o sangue de Jesus para quebrar a força do pecado, para quebrar a força do pecado, para quebrar a força dos demônios, para quebrar a força da escravidão, para quebrar a força do vício. Chegou a hora de você tomar uma posição. Pai, nós te agradecemos por todos aqueles que o Senhor trouxe essa noite. Agradeço pelos pais,
pelas mães, pelos casais, por aqueles que estão precisando de ajuda no seu casamento, Senhor, por aqueles jovens que estão precisando de ajuda, Senhor, para vencer situações, seduções, tentações, provações. Pai, quebra as cadeias e eles possam se humilhar diante da tua face. Nessa noite seja uma noite de humilhação, seja uma noite de busca, seja uma noite de busca. Se quiser pode vir, ajoelhar-se aqui, não diante de mim, mas diante do Senhor. Pai, nós oramos, cadeias sejam quebradas, cadeias sejam quebradas, e essa verdade de Deus possa vir e suprir, alimentar a verdade no íntimo de cada homem, de cada mulher. Pai, obrigado. Obrigado por aqueles que o Senhor está convencendo agora. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, por favor. Espírito Santo, por favor, quebre as cadeias agora. Anjos do Senhor, quebre as cadeias agora. Nós proclamamos liberdade aos cativos, liberdade aos cativos, liberdade aos cativos. O sangue precioso de Jesus lá na cruz, o sangue precioso de Jesus lá na cruz, o sangue puro de Jesus lá na cruz, seja sobre este ambiente agora, Pai. Seja sobre esse ambiente agora, seja sobre esse ambiente agora, trazendo arrependimento do pecado, arrependimento do pecado, arrependimento da incredulidade, arrependimento de correr atrás do vento, arrependimento dos enganos. Abre os olhos agora, Senhor. Abre os olhos agora, Pai. Abre os olhos agora. Abre os corações para clamarem. Você que está ajoelhado, grite ao Senhor, clame a Ele, peça socorro. Me ajude, Senhor, me ajude, Senhor. Eu creio que Tu estás aqui. Eu ouvi a Tua palavra, eu creio na Tua palavra. Tu és todo poderoso para mudar o quadro da minha vida hoje. Eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua palavra, eu creio no poder do sangue, eu creio no arrependimento. Eu me posiciono em arrependimento dos pecados agora e proclamo, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu sou daqui, declare. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus, o céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Se você acredita nisso, o primeiro passo que você deve dar é acreditar que Ele tem poder para te libertar. O que foi declarado aqui agora é que se você está precisando de ajuda, porque nós não somos os melhores do que os outros. Sim, meu Pai. Nós estamos aqui porque somos dependentes dEle. E se você sabe aquelas lutas que você tem passado, enfrentado, e que você está precisando que Ele estenda a mão sobre você,
a primeira atitude sua e minha é chegar à presença dEle. E se você reconhece isso, eu ainda vou te dar uma oportunidade. Você que precisa vencer situações da sua vida e que parece que estão sendo mais fortes do que você, Ele hoje está aqui com a mão estendida para quebrar situações contra a sua vida, contra a sua família. Eu sei que há pessoas que já estão aqui, mas existem pessoas que ainda estão no seu lugar e que você sabe o porquê que você veio a esse culto. Você não veio simplesmente só para dizer: eu vim adorá-lo. Eu vim adorá-lo, mas eu preciso vencer áreas da minha vida que eu estou lutando contra elas, áreas que eu estou batalhando e que muitas vezes está parecendo que é maior do que eu mesmo. Mas o Senhor vai te dar força hoje. O Senhor vai te dar força. E aonde você estiver, eu declaro: sai do teu lugar e vem aqui à frente. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você precisa romper essas cadeias que te prendem. Você precisa romper situações que estão te aprisionando. Você precisa romper situações que muitas vezes parece que querem te vencer. E você sabe que Deus precisa fazer algo em teu favor. Você sabe, e você precisa primeiro de tudo depender dEle. Dependência dEle. Dependência dEle. Então saia, vem aqui à frente. A igreja, a equipe de louvor vai cantar mais uma vez esta canção. E você está entendendo a voz do Senhor. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Isso, venha, pode vir. Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Ô Yeshua, nós te invocamos nesse dia e pedimos agora: quebra todo sentimento que não provém de ti, tudo aquilo que possa tentar roubar a nossa vida da tua presença. Quebra as cadeias, tira a fraqueza espiritual, tira a fraqueza, meu Deus, da alma desta pessoa. Dá liberdade, Pai, a esta pessoa para ela caminhar diante de ti. Nós queremos declarar, Pai, cura. Nós queremos declarar, Pai, libertação. Nós queremos declarar, Pai, que a nossa mente está livre em Cristo. Leva a nossa mente cativa ao Senhor agora. Eu peço ao Senhor, Pai, renova a nossa mente, renova a mente desse irmão, dessa irmã, e nós declaramos saúde física e espiritual, Pai, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?